Força Tarefa Logística Humanitária, Operação Acolhida. Aí. E o que você fazia lá na Operação Acolhida? Então, eu fui designada para ficar na área de assuntos civis, que é uma parte que lida com as ONGs, né, as agências da ONU que estão lá, faz todo esse relacionamento com as comunidades, com as comunidades religiosas que ajudam bastante, as ONGs, enfim. Faz essa ligação entre as Forças Armadas e esses organismos públicos e do terceiro setor que estão lá, a fim de... O que seria o terceiro setor? O terceiro setor são as ONGs, as agências da ONU, todo beleza. Esse pessoal que faz um trabalho mais voltado para o social. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, podcast oficial do Concurseiro 01, onde a gente está sempre falando sobre carreiras, concursos, preparação, performance, finanças e vários outros temas que acabam surgindo nessa mesa. Mais uma vez aqui, eu, Guilherme, meu parceiro de sempre, o William. Tudo jóia, e aí, cara? Como é que vocês estão? Tudo jóia. Hoje a gente vai conversar com a primeiro-tenente Daiane, que serviu por 8 anos no Exército. Então ela vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela, sobre como que foi o concurso, como que foi a carreira, enfim. Sem muitos spoilers, né? Mas eu sei que tem história por aí. Tem história, com certeza tem história. Sem muitos spoilers, Daiane, se você puder começar se apresentando aí, por favor, para quem não te conhece. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir da melhor forma com as experiências, as histórias desses 8 anos dentro do Exército. Eu sou Relações Públicas de formação, né, Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. Eu me formei no final de 2013 na faixa Faculdades Integradas Hélio Alonso, aqui no Rio de Janeiro. E desde então, na verdade, desde 2015, eu entrei para o Exército, logo depois de me formar, assim, e passei lá esses últimos 8 anos. Mas e aí, como é que foi, assim, já desde a faculdade? Por que você fez essa... Relações Públicas. Então, eu sempre tive uma proximidade, assim, com assuntos ligados à comunicação, relacionamento, enfim, sempre tive aptidões nesse sentido. E aí eu resolvi fazer o curso inicialmente de jornalismo. Sendo que quando eu entrei na faculdade, eu fui assistir uma aula de Relações Públicas e me apaixonei pelo curso. E aí resolvi mudar. Enfim, os 2 primeiros anos, a faculdade é bem parecida, né? As disciplinas são bem parecidas. E chega um momento que a gente realmente especifica mais nas áreas, né? Relações Públicas, jornalismo, enfim. E fui para essa área de Relações Públicas e comecei a falar assim, caraca, quero, de qualquer forma, entrar para a minha área o quanto antes, porque eu quero terminar a graduação empregada na minha área. É o sonho de quase todo mundo também, né? Eu, meio quando pensei em entrar na faculdade, exceto as pessoas que erram a faculdade. Tem muita gente que erra e fala, pô, que merda, fiz essa faculdade aqui, não quer, né? Mas quem gosta, assim, do que faz, em geral, quer terminar e, pô, eu quero muito trabalhar na minha área. Assim, foi assim também comigo. Não tive um final muito feliz, não, mas eu queria muito terminar na minha área também. Pois eu já tinha feito... já tinha começado uma outra faculdade antes de RP. Eu já tinha feito Relações Internacionais, 1 ano e meio, e não vi, assim, na época, muita prática, muitas coisas que eu gostaria de fazer trabalhando, e aí eu resolvi mudar para comunicação. Aí meu pai até falou assim, seu negócio é se relacionar, né? Relações internacionais... Diplomacia. Depois, jornalismo, relações públicas, ele ficou assim, mas enfim, fui. E comecei essa saga de trabalhar na área e tal, consegui. E quando eu já estava quase me formando, eu comecei a ver, assim, o que eu realmente quero fazer com RP. Para onde que eu posso ir? Né? Relações públicas é mais ou menos um gestor da comunicação, gestor da imagem da instituição. Então, a gente pode fazer diversas coisas, como assessoria de imprensa, gestão de crise, a parte de eventos, que é bastante forte, essa parte de relações institucionais. Então, eu comecei a procurar o que fazer realmente. Eu já não estava tão empolgada no emprego que eu estava, né? Já estava empregada de carteira assinada no final da graduação. E falei, vou fazer concurso, procurar algum concurso na área de RP. E as Forças Armadas têm
vagas específicas para a comunicação social. Por que você decidiu fazer concurso, assim, tipo, muito amplo, né? Imagino que principalmente essas grandes empresas devem ter muitas vagas, assim, para relações Sim, públicas, né? tem bastante vaga, mas geralmente nas empresas eles pedem mais um profissional como se fosse assim uma gestão integrada da comunicação. Então tem vários candidatos, tem candidatos de jornalismo, publicitários. Não é focado necessariamente Exatamente. na sua área, Isso, assim, pouco correlato. Isso, vai de acordo com a experiência que você tem, praticamente, né? E aí eu comecei a ver os concursos, porque eu fiquei também nessa de que eu queria resolver a minha vida. Com 24 anos, eu achei que o concurso ia ser uma boa solução. E aí comecei a estudar para a Marinha, para o Exército e tal. Comecei a fazer cursinho, intensivo, final de semana, feriado, não sei o quê, aquela loucura de concurseiro. E aí, um belo dia, um namorado de uma amiga minha falou assim, pô, Dai, tem concurso aí de temporário. Tem para relações públicas, por que você não faz? Do não Exército, se inscreve? É, do Exército. Aí eu falei, temporário? Não quero ser temporário, eu quero ser de carreira. Estou aqui me matando e tal. Aí ele, pô, mas é legal e tal. Eu falei, quer saber? Estou querendo sair do emprego. Né? Não posso me dar o luxo de ficar só estudando. No meu emprego também não tem garantia que eu vou ficar lá para o resto da vida. Pois é. Eu falei, poxa, de repente é uma oportunidade até para eu ver como é que funciona, né? Isso aí foi quando, assim? Que ano, mais ou menos? Isso foi em 2014. Uhum. Você tinha quantos anos na época? 24. Caraca, recém-formada. Recém-formada. Aí fui e me inscrevi. Entrei no site da região militar, aqui do Rio de Janeiro, e comecei lá os procedimentos lá de preencher tudo com minha formação acadêmica, experiência e tudo mais. E resolvi me inscrever e esperar, sem muita expectativa, né? Até porque eu era recém-formada. Então, falei, no edital estava lá, mestrado, doutorado, a contagem de pontos. Aí eu falei, putz, não vou passar nisso. Mas também tinha lá experiência, aí você colocava lá toda a sua experiência. E como eu tinha começado a minha vida na área de comunicação, já fazia uns 5 anos, então eu falei, é nisso que eu vou me agarrar aqui, o que tiver que ser vai ser. E aí acabei passando de fase. E como é que funcionam as etapas do concurso? Então, inicialmente, esse preenchimento, né, das suas experiências, enfim. Análises curriculares. Análises curriculares, aí eles chamam para você comprovar aquilo que você escreveu lá no formulário. Aí você tem que ir com todas aquelas documentações que você colocou lá, que você tem, certificado, carteira de trabalho, contrato de trabalho, né? Aí eles fazem essa verificação, depois... passando. Isso tudo são fases classificatórias, né? Não são eliminatórias. Vai somando pontos ao longo delas. Vai somando ponto. E aí eles vão lançando lá a relação dos aprovados a cada fase. Assim, dos que continuam. Por exemplo, se você não conseguiu comprovar aquelas experiências que você colocou inicialmente lá no seu formulário, aí você já está eliminado. Né? Se você colocou lá, eu sou formado em relações públicas, mas não apresento certificado, aí você já está eliminado. A partir daí é tudo classificatório. Sim. Essas nuances assim, digital, como é que você fez para conseguir perceber tudo isso? É porque, assim, hoje que a gente tem internet muito mais cheia de informações do que tinha em 2014, certamente, que passaram 9 anos, né? Hoje ainda não tem informação. E ainda já é difícil encontrar essas informações. Como que você fez para se situar assim nesse meio? Em 2014, muito provavelmente não devia ter muita gente falando sobre isso. Não, eu fui pelo que estava escrito no edital. Porque eu não tinha nenhum conhecido fazendo o concurso, né, fazendo a seleção, junto comigo, pudesse, leva isso daqui, faz isso. Né? Não tinha ninguém que eu conhecia que tivesse feito. Então, eu peguei o edital, um marca-texto e fui marcando ali, falando, que certidão é essa que eu tenho que tirar? Aí, ia no Google, certidão tal. Aí, tá. E fui assim, nesse sentido mesmo, meio que um voo solo. Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos, e deu certo. Você tem que ler com bastante atenção, né? Tem uma prova específica também, né, para a área? Tem. Aí, depois que você comprova tudo, aí vem a próxima etapa. É a prova específica, de conhecimentos específicos da sua área. Na minha prova, teve a parte de comunicação também, teve um pouco de português. Como eu já estava estudando para concurso, já fazia 1 ano, praticamente, então eu fui com
com uma certa, assim, tranquilidade, na medida do possível, né? Para fazer essa prova, porque eu já estava vendo muito conteúdo. Então, isso me ajudou. E depois dessa parte, vem a parte de avaliação física, né? Vem a corrida, abdominal, flexão. Eu não fazia uma flexão. Então, assim, quando eu vi que eu passei na primeira fase, assim, para a parte da prova específica, eu falei, cara, eu tenho que voltar para academia real. É o momento. Porque não dá para procrastinar mais. eu tô passando nesse negócio, vai que eles me chamam. Aí eu comecei a ir para academia todo dia, fazer um programa de corrida e tal, que eu achava 1.600 metros em 12 minutos. Eu falava, nossa, é muita coisa. Correr pra caramba. As flexões eu não fazia uma. Eu falei, meu Deus do céu. E, enfim, aí comecei a me dedicar nessa área, parte física. Quanto tempo, assim, você se preparou fisicamente? Como é um período bem curto, assim, da seleção, a seleção toda dura mais ou menos uns 6 meses, 7 meses. Então, assim, foi 2 meses. Foi um tempo curto ainda, assim, né? Quanto é a corrida que você falou? 1.600 metros para mulheres. Em 12? Em 12 minutos. Depois que eu entrei, eu vi que é muito fácil. Tranquilo. É bem próximo da Marinha, na verdade. Na proporção, 416, o pace que você tem que manter ali... É o mesmo, mais ou menos porque 2.416, 17 para as mulheres, na verdade. 17, é verdade. Dá bem próximo. É bem parecido. Assim, 17 minutos? 2.400. Para 2.400. Então... Aí, depois que você entra, que você tem lá os índices que você tem que atingir a cada TAF, tem né? umas categorias, assim, tipo, sei lá, nível A, B, C, D, ou nível, sei lá, tirou 10, bom, ótimo. Tem. Médio, péssimo. Tem insatisfatório, isso. bom... Não, insatisfatório, regular, bom, muito bom e excelente. No insatisfatório, você é convidado a se retirar. No insatisfatório, se você tiver 3 insatisfatórios, você não renova. Ao longo do curso inteiro, no caso, né? Tá durante sua carreira. Depois que você entra, entendeu? Legal. Aí, na seleção, também tem esses níveis e o insatisfatório você não passa na parte física. E quando você aprovou, assim, e viu seu nome lá, qual foi a sensação? Foi uma sensação de, cara, o que eu tô fazendo? O que eu vou encontrar, sabe? Foi uma surpresa muito grande, porque... Não tinha militar na família? Não tinha militar na família, eu nunca tinha entrado em quartel, eu não sabia nada de nada. Tinha alguém na sua família, assim, que ficava, você vai acabar indo pra guerra, alguma coisa assim, não vai não, desiste, aí faz outra coisa. Não, eles só ficaram assim, Daiane, você a mais indisciplinada. Aqui, poxa, chega atrasada, aqui não vai pra academia, enfim. Eu falei, vamos lá. Agora você e deu é o certo. primeiro tenente do Exército. Exato, aí você entra como aspirante, né? Aí entrei lá como aspira, de cotonete, no primeiro dia. O que é o cotonete? Explica pro pessoal. Cotonete é quando você chega com aquela blusa branca, calça jeans, o tênis preto. Todo mundo igualzinho. Homem cabeça raspada, mulher coque. Na formação eles liberavam o rabo de cavalo. Mas e como é que foi o primeiro dia? Chegou lá, parou na frente do quartel, olhou aquela porta. Olhei, não sabia nem mais meu nome. Se me perguntasse, eu não sabia o que era. Eu falei, ganhou o número, quem eu sou? Ganhou o número, pelo menos? Ganhei o número. Meu número era 212. Eram mais de 300 pessoas na minha turma. Caraca. Era muita gente. Eu era 212. Aí me zoavam muito, né? Só torcia pra ninguém lembrar meu número. Meu Deus do céu, por favor, esquece eu. Alguém chamar que não seja o 212. Qual que é o número do 212? O 212 vira o 212. É 212 pra cima e pra baixo. Caramba, realmente, tem uns números aí que... Tem os números especiais. Você vai ficar... É só chamar de Carolina Herrera. Caramba. Aí é luxo chamar de Carolina Herrera. Mas uma pergunta que eu ia fazer, o concurso ele é por regiões, né? Isso. E aí você faz o curso de formação na região. Isso. Como é que funciona mais ou menos isso? O concurso do temporário, ele é específico para regiões, assim. O militar temporário, ele não tem muitas movimentações na carreira. A minha carreira foi um pouco diferente. Atípica. Eu tive algumas movimentações e tal. Não servi os 8 anos em uma OM só e nem em um estado só. Uhum. Mas
Geralmente é assim, você faz o concurso, por exemplo, Rio de Janeiro, para a primeira região militar, você vai servir em algum MOEM do Rio de Janeiro. Mas você gostava assim, de ser movimentado e pedia, ou foi sorteado ao 212 ali? Na vez que eu fui para São Paulo, eu não gostei, não. Foi contra gosto, assim? Foi uma surpresa, assim, mas... Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 1 ano e meio em São Paulo, lá na segunda região militar. Mas, assim, foi mas o máximo. Chegaram da sua região e te colocaram em outra, no caso, né? Não foi uma movimentação dentro da região, foi para outra região. Fui para outra região. Isso bem atípico mesmo. Então, tudo pode... Quando você assina lá, eu entrego minha alma pro Exército Brasileiro. Você está à disposição, né? Como que se fala? É dedicação integral às Forças Armadas, né? Ao Exército. Então, você é militar. A partir do momento que você assina, você é militar. Você está militar. Então, você tem que seguir o que está... as regras da instituição. Você é natural do Rio mesmo? Sou natural do Rio. Foi para São Paulo, ainda foi boa, né? 5 horas de distância no máximo. Pois dava para ter ido para 10, 15 horas. Para a fronteira lá na Bolívia. Mas eu não queria, não. Ia por ordem. Eu já fui para Roraima também. Foi também? Já? Fui também. Caramba. Passei 5 meses lá em Roraima. Quais foram os lugares assim que você chegou a viver pelo menos 2 semanas assim, trabalhando pelo Exército? Então, servindo. Inicialmente eu servi na Vila Militar, aqui em Deodoro. Em Deodoro, servi num quartel de lá, 1ª Divisão de Exército. E depois eu fui para São Paulo, na 2ª Região Militar, fiquei lá no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. E depois eu voltei para o Rio, para o Comando Militar do Leste. E depois, durante o meu período no Comando Militar do Leste, eu fui designada para a Operação Acolhida, que é lá na Venezuela? Isso, lá na Venezuela. E fiquei lá quase 5 meses, em Boa Vista. Caraca. Aí depois eu voltei para cá e terminei meu tempo no Comando Militar do Leste mesmo. E como que foi essa operação aí lá? Foi incrível. Foi em Boa Vista, né? Explicar um pouquinho da operação. A gente conhece, mas talvez alguém não conheça ainda a Operação Acolhida, né? Vamos lá, nosso Wikipedia agora vai trazer as informações. Vamos lá, então. Funciona da seguinte forma. Os imigrantes da Venezuela estão na fronteira migratória entre Brasil e Venezuela e é um alto fluxo de pessoas passando a fronteira. Diariamente. O Brasil precisa ter esse controle de pessoas... Para garantir que não traga doenças junto. Doenças, né? Possa dar um amparo estrutural para a pessoa não ter um problema social também entrando nas cidades ali. E aí, os militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão lá na fronteira para garantir esse controle, esse primeiro amparo às famílias, né? Porque tem uma questão de saúde muito importante, a vacina, os médicos, tem muito médico, dentista lá também, enfermeiro, para essa questão. Boa, é isso. Você tá bem informado, tá cara. Sabendo bem. Dá pra fazer uma boa redação lá da Marinha, né? Cair na prova. Tá sabendo bem. E o que você fazia lá? Operação, como é que era mesmo? Não sabe a operação. Eu fiquei focado na explicação e perdi o nome, perdi o título. Mas eu entendi o contexto. Qual que era o nome da operação? Força Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida. Aí. E o que você fazia lá na Operação Acolhida? Então, eu fui designada para ficar na área de assuntos civis, que é uma parte que lida com as ONGs, né, as agências da ONU que estão lá, faz todo esse relacionamento com as comunidades, com as comunidades religiosas que ajudam bastante, as ONGs, enfim, faz essa ligação entre as Forças Armadas e esses organismos públicos e do terceiro setor que estão lá, a fim de... O que seria o terceiro setor? O terceiro setor são as ONGs, as agências da ONU, todo esse pessoal que faz um trabalho mais voltado para o social. E essa parte de assuntos civis ficava nessa ligação com o intuito de angariar doações, de facilitar a chegada de insumos. Você fazia meio que um intermédio ali, né? Isso. Voltado mais para essa parte social, entendeu? Aí eu fiquei nessa área dos assuntos civis lá, como adjunta lá da minha chefe, que era a Nesses 5 coronel meses, responsável. assim, o que foi mais marcante para ti, assim, Nossa, nessa missão? Tiveram
várias coisas marcantes. Mas eu sempre tive vontade de participar de uma operação desse tipo, humanitária, né? Eu queria ter ido para o Haiti, enfim, não fui. Mas aí surgiu a oportunidade de ir para a acolhida, meio que todo mundo sabia que eu era voluntária, né? Que eu sempre falava. E o meu chefe, na época, lá do Comando Militar do Leste, falou assim, olha, quero que você vá, vai. Eu falei, tá bom, eu vou. E já chegando lá em Boa Vista, é muito marcante, porque você vê que o problema é muito maior do que a gente espera. Entendeu? Tem gente em tudo quanto é canto. Na época que eu fui, foi no final de 2019, entravam mais ou menos 500 pessoas por dia da Venezuela. É gente, por dia. Nossa, 150 mil por ano, não é? Não, errei. Errei não, tá certo. Eram 13 abrigos da ONU. Que comportam quantos? Aí variava de abrigo para abrigo. Eu não lembro, assim, mas era muita gente. Em abrigo, eu acho que tinham mais de 13 mil pessoas. 13 mil? Juntando todos. Caramba! Eu acho que era basicamente isso. Era muita gente. Sim. E então tem muita gente tinha muita gente na rua também, em invasões, né, de prédios que não tinha ninguém, então o pessoal ia para lá, morar lá, ocupava, isso, ocupações, isso mesmo, ocupações. E quando você chega já na rodoviária, que é onde as pessoas podem ficar temporariamente, o exército dava para as pessoas assim uma barraquinha, né? Tem essas coisas? Como é que se diz? Eu esqueci o nome agora. Mas tinham umas barraquinhas lá e eles passavam a noite lá. Toda noite eles iam e dormiam lá. E tinha gente que não conseguia. E aí tinham ONGs que davam comida lá também. Tinha gente que não conseguia comer. Então, você via assim... Porque davam senhas, né? Ia para a fila e acabava a senha, a pessoa ia embora com fome, sabe? As crianças com catapora. Enfim, gente que tinha sido assaltada no caminho, perdia tudo. Gente sem nada. Então, assim, a gente já chega... Muito fácil, não? Vendo aquilo tudo já de imediato. Muita criança também? Muita criança. Muita criança sozinha. Criança que vinha sozinha. Tipo, 11 anos veio da Venezuela andando sozinha. Caraca. Aí tem a Unicef, tá lá. Quem tá lá? A Unicef, aí recebem essas crianças e tal, não sei o quê. É um trabalho bem forte, assim, sabe? É bem impactante, porque também a cidade fica cheia. E Boa Vista não é uma cidade que tem uma estrutura para receber... Infraestrutura, né? Isso, para receber esse tanto de gente. Então, a operação ainda faz esse trabalho de receber as pessoas, além disso, interiorizar elas para outras partes do Brasil. Então, elas entram, são vacinadas, né? Tiram documentos, se precisar e tudo mais, e elas vão para os abrigos de acordo com as especificidades lá, porque tem índio, chegam indígenas, chegam pessoas civis, normais. Então, tem um abrigo específico para indígenas, tem um outro abrigo específico que abrigam mais mulheres, mais pessoas LGBT. Tem todo esse trabalho, sabe? Não é assim, chegou e vai. E é bem complexo. E aí, depois, essas pessoas são cadastradas como se fosse num banco de dados, de currículos, e a operação, né, os militares, junto com as ONGs, começam a correr atrás de emprego para essas pessoas em outras partes do Brasil. E aí vão interiorizando. Aí, por exemplo, uma pessoa da família conseguiu um emprego. Aí, depois de certo tempo, ele consegue levar a família. Aí já tira do abrigo e já vai. Então, o trabalho lá é para desafogar Boa Vista. E também, né, ajudar as pessoas que estão lá sem nada. É muito perto da fronteira, Boa Vista? Não se torna... São 4 horas da fronteira. Aí tem a base principal, que é em Boa Vista, e tem uma base lá na fronteira, que é em Pacaraima. Mas aí são as Forças Armadas que fazem o transporte do pessoal da fronteira até a base mesmo? São. Aí, as Forças Armadas atuam mais na parte da infraestrutura e da logística. Da segurança, né, e da logística. Os abrigos são feitos pela ONU.
E o Exército faz a gestão ali da manutenção, mantém rodando as coisas. Isso mesmo. É um trabalho interagência, né? E também forte na parte de saúde. Que aí vem a Marinha, a Aeronáutica, todo mundo, Exército, todo mundo junto lá, cuidando da parte da saúde. E qual foi, assim, a história que você lembra que mais te marcou, assim, nessa operação? Teve uma história que a gente ficava alojado em overlays, né? Aquelas barracas gigantes, container. Então, ficava todas as oficiais juntas, assim, as mulheres, certo ponto ficou todo mundo, sargento e oficial, enfim. Ficava todo mundo lá e as médicas também. E elas ficavam com rádio para qualquer emergência, vai para onde está precisando. E aí, um belo dia, a gente começou a escutar, né, lá dentro do alojamento, chamando direto na rádio, falando serviço de saúde e tal. Vou ficar triste agora. Começa a história de médico e daqui a pouco envolve criança e eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Eu estava vendo, sentindo o rumo já. É isso mesmo. Aí, chamando. Aí a médica tentando dar alguma orientação, não conseguiu. A gente já deu tudo, já fez de tudo. A criança não para de chorar, tá aqui, a mãe tá desesperada, não sei o que, nananã. A médica foi para lá. Quando a médica voltou, que ela contou pra gente que a criança estava chorando de fome. Falou que revirou a criança de cabeça para baixo, viu tudo, lá não tinha nada. E aí falou, vou pegar aqui uma vitamina que deu para a criança tomar. A criança parou de chorar. De fome. Uma criança de nem 2 anos. Então, assim, a fome é muito triste. É muito triste. Isso me impactou muito. Muito mesmo. Ver a fome tem... A fome tem cheiro, assim, sabe? É uma coisa... As pessoas ficam muito desnorteadas com fome. E também um caso de uma criança de 13 anos que parecia ter 3 anos. Caraca. Ter 5 anos, não, exagerei. Viu uma alimentação mesmo. Totalmente desnutrida, entendeu? Passando fome na Venezuela. E aí, chegando daquele jeito, a criança não conseguia... O adolescente, né? Não conseguia nem levantar da cama. Ele precisava de cadeira de rodas para se locomover. Porque estava numa situação muito bizarra. Vamos mudar de assunto, pessoal. Como é que foi lá no CFO, lá no curso de formação de oficiais? Lá? Passou no concurso? Passei no concurso, na seleção, fui para o curso de formação esperando o pior possível, né? Falei, meu Deus, vão me escalpelar aqui, eu não sei se eu vou sobreviver. Mas foi bastante intenso, 45 dias de formação. E aprendi a parte mesmo militar. Né? Porque eu já tinha um conhecimento técnico e lá na formação eles mostram pra gente como se portar, como falar, as regras, o que tem que fazer, enfim. E aí foi bastante intenso, achei que até me adaptei bem, assim, fiz um trabalho mental muito grande, assim, de... Olha, estou indo com o coração aberto, não sei mesmo de nada. Assistiu Tropa de Elite antes, falou, vai ser isso aqui. Qualquer coisa abaixo é lucro. É isso aí. Foi bem nesse nível. Mas deu certo. Assim, os momentos mais difíceis foram a parte do acampamento mesmo, né? Ter que ficar 3 dias direto lá. Convivendo com os mosquitos, sendo carregado. Sendo carregado pelos mosquitos, imunda, rastejando. Sem tomar banho, comendo... ração operacional, foi desafiador. Dormindo pouco? Dormindo pouquíssimo, com mochila, cinto suspensório, com o pescoço em carne viva já, de ficar com aquilo no pescoço. Mas, assim, tudo bem seguro, tá? Não foi nada assim... a ponto de morrer, não. Foi tudo bem seguro. Se a gente precisasse de algum atendimento médico, tinha tudo disponível e tal, então... Eu fiquei lembrando agora daquelas... Já deve ter visto aquele memezinho do menino que ele tá todo machucado, falando, não, tô bem, tá tranquilo. Eu lembro, meu pescoço tava ali em carne viva, mas tava bem seguro, tava bem tranquilo. Eu parecia um robô, assim, no final do dia. Você tá bem? Tá bem, 212. Tudo bem. Tá tranquilo aqui, pode ficar tranquilo. Isso mesmo. Com a mão toda inchada já, né? Tudo... Enfim, mas sobreviver. Quais tipos de treinamento vocês faziam? O que tinha no dia a dia lá? Além das dificuldades, do peso, dos mosquitos, o que vocês... Qual era o intuito final, assim? Na formação ou no campo? Não, nos 3 dias de campo.
Era como você sobreviver e lidar... Levar no extremo ali para poder... Isso, naquele tipo de situação, né? Porque você, a partir do momento que você entrega a sua vida lá, a sua alma ao Exército Brasileiro, você está suscetível a qualquer tipo de coisa, né? A qualquer tipo de ambiente. Você pode ir para operação, que vai ter que, né, lidar com certas situações, com acampamento, montar barraca, viver em barraca, enfim. Então, eles mostraram bastante para a gente esse tipo de coisa. Primeiros socorros, transposição, né, de um lugar para outro, na lama, rastejando, orientação em ambiente que você não tem nenhum tipo de guia, só a bússola, enfim, para você lidar com aquele tipo de ambiente, orientação noturna, caminhada, para você aguentar tudo que você leva, você tem que aguentar aquilo os 3 dias nas tuas costas. Então, vamos ser comedidos com as suas necessidades, sabe? Será que eu preciso disso tudo que eu estou levando? Então, eles te dão essa noção. Tem algumas coisas que são, tipo assim, obrigatórias. Olha, isso aqui você tem que levar. Por exemplo, seu fuzil. Fuzil você leva. Uma coisa faz parte de você. Obrigatória ali, além... Deixou o fuzil, esqueceu em algum lugar, em algum momento? Não. Alguém esqueceu? Eu dormi assim, ó. Alguém esqueceu? Alguém você viu? Não vi. Uma bizonha. Não vi, mas já ouvi casos de, tipo, ter que ficar segurando uma madeira, porque esqueceu o fuzil. Já vi esses casos, mas eu não me lembro disso lá no Esqueceu, alguém deu um sumiço no fuzil dele, né? Agora você vai ficar segurando a madeira. Mas tem todo essa orientação, assim, de... tudo que eu levo, eu tenho que carregar, cuidar das minhas coisas, cuidar do meu corpo, né? Não posso ficar com uma meia molhada, eu tenho que ter... Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem um. Cara, minha mãe falava muito isso. Então, assim, te dá muita... são muitos ensinamentos, né? Eu acho que todo mundo tinha que passar um tempo em alguma força armada, sabe? E a comida lá? No campo mesmo? Teve ração? Teve galinha crua? Teve sopão? Teve ração operacional. E teve também... uma quentinha lá. E teve sopão no final do dia. Tinha um mingau. Mas não era o sopão de... Não, aquele que aparece na... Não era o sopão de vários pedaços de várias coisas dentro. Não, mas não era bonito não também. Mas a fome é o melhor tempero, né? Aprendi isso. A fome é o melhor tempero. O que tiver, se você tiver com fome... não vai ter mais um momento de comer. Tem que comer agora. Vamos embora. Vamos comer. Comer comida fria... Não importa. E qual foi a sensação, assim, quando você terminou os 3 dias intensos no campo? Olha, o campo, ele já é quase no final da formação. Ele já vem descascando você, né, formando aquela casca. No campo, eles até falam assim, olha, não levem para o lado pessoal o que acontece no campo, que é para testar vocês mesmos, sabe? Mas com limites, mas você é testado, né? E aí, quando a gente chegou, eu me lembro muito disso, quando a gente chegou no final do campo, que o capitão botou a gente lá no pátio lá da OM, que era o local de instrução, a gente lá imunda, enfim, já na raspa da raspa do que sobrou. Muitas mulheres ali já tinham mais de 30 anos, já tinham família, né, filhos e tudo mais. Eu tinha 25, tinha acabado de fazer 25 anos, então eu já sofri muito, assim, com toda aquela intensidade, né? Imagina elas deixando criança pequena em casa e tal. E para o temporário, quer dizer, para o militar, 3 dias é pouca coisa, né? Mas para a gente... Fora é sempre pouco, era para quem muito. Tá lá dentro. Muito intenso, né? Que tinha sido uma semana no campo, entendeu? E aí ele virou para a gente e falou assim, olha, vocês são temporários, passaram esses 3 dias no campo e não deixem ninguém diminuir as conquistas de vocês. Porque isso aqui já foi um grande desafio que vocês venceram. 3 dias no campo, meu Deus. Pra pouco, né? E aquilo, assim, aquilo empoderou a gente de uma tal forma, sabe? Que marcou muito. E todo o relacionamento fica muito intenso, né? Então, ali, a gente viu quem era realmente nosso amigo lá, quem a gente podia contar. Então, essas amizades que são feitas na dor, assim, elas ficam para o resto da vida, se duvidar, entendeu? Então, aquele momento foi um momento de, caraca, eu consigo muita coisa, eu sou mais forte do que eu penso.
Foi bem legal. Deu um gás, assim, para chegar já na OM, assim, tipo, vambora, vamos lá. Cara, ela comentou a história aí, ela comentou que quem tá de fora às vezes acha que é pouco, mas 3 dias para quem participou é outra experiência, né? Sim. Eu me lembrei que eu fui no Beto Carreiro e aí tem uma torre gigante lá. Pô, cara, tá comparando o campo, vai não, pro Beto Carreiro. É porque a minha experiência ela é pequena, mas vocês vão entender o meu ponto de vista. Vai. Tinha uma torre lá, que é o único objetivo daquele brinquedo, tipo, ele sobe e depois ele cai. Você tá olhando de fora, ele sobe em 1 minuto e ele cai, tipo, em 3, 4 segundos, no máximo, assim. Você fala, pô, aquilo ali tá... A galera tá chorando ali, tipo, tem gente que quando tá lá embaixo, o cara tá chorando, tá desmaiando. Eu não tô brincando, eu falo, pô, o pessoal meio fresco ali, né? O negócio cai em 4 segundos ali. Cara, eu fui. Quando eu sentei naquele brinquedo, aquele negócio foi subir, ele tem 100 e tantos metros. Ele cai a 120 km por hora. Quando ele foi subindo, eu já comecei a pensar, pô, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Não tinha necessidade nenhuma de subir nesse brinquedo aqui, que tem desnecessário, né? Olha aqui, eu podia ter ficado lá embaixo, o carrinho bate-bate ali, olha ali, ó. O maior impacto é um tuque. E eu tô aqui nesse negócio. Cara, quando começou a cair, nunca 4 segundos pareceram tão longos como aquele. Eu juro pra você. Eu vi... Sabe quando você não consegue se esquecer? Tipo, o brinquedo, ele é só um cintozinho aqui te segurando. É só um cinto. A minha bunda descola da cadeira. Você sabe quando você não tem nada... Sabe? Cara, eu não consigo explicar. Você tá sentado num lugar e você não tá sentado nele ao mesmo tempo, assim. Você tá sentindo o cinto te segurando e, cara, caindo assim, tipo... Eu entendi perfeitamente, não perfeitamente porque eu não fui pro campo, mas eu entendi a sensação de fora parecer uma coisa e de dentro é outra realidade completamente diferente. Bate essa sensação mesmo de tipo, eu preciso mesmo estar aqui. Tinha necessidade. Tinha necessidade, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Estudei tanto pra isso. Eu preciso mesmo, ai meu Deus, ficar sem banho, dividir um chuveiro com 3 mulheres, enfim, umas situações meio, né? Que a gente nunca tinha passado na vida. Mas passa isso mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Tem até uma música, um canto lá que a gente fala isso. Que é, ai, mamãe, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida lá em casa era comer, beber e dormir. Nossa. Bate. E falaram de músicas, assim, tem alguma gíria, assim, que é muito comum usar no exército, assim? Alguma coisa que, tipo, fora aqui... Essa palavra, fora do exército, essa palavra não é comum de ser dita, mas dentro do exército ela é dita comumente, assim. Sonhaço. Quer dizer o quê? Assim? Sonhaço é aquela situação que, caramba, tá dando merda. Deu ruim não sei aqui. Se eu posso falar mesmo. Pode falar. Sim. Tipo, caraca, que merda, entendeu? Tô no sanha. Tá meio enrolado. A situação tá enrolada. Aí é sanhaço. Sanhaço, quando eu falo fora, ninguém sabe. Tem mais algum? Olha, eu não vou poder ir, eu tô aqui no sanhaço. Tá o quê? Tô no sanhaço. É isso, tô enrolada. Mas o quê? Jangal. Pô, isso aí é jangal. Jangal. Jangal é... Manjava essa? Não aí, ó, primeira vez que eu vejo nosso Wikipedia aqui, sem as informações. Não. Pô, isso aí é jangal. Jangal é ruim. É tipo... É lama. É que como se fosse... Pô, me jogou no barro. Entendi. Foi pro barro. É ruim, é coisa ruim. Mas o quê? Torar, que é dormir. Pô, vou lá no alojamento, vou dar uma torada lá de uns 10 minutos. Aí tu sabe que é dormir. Caramba, que engraçado. Né? Papirar é estudar. Essa eu sabia também. Papiro, enfim. Acho que... É engraçado que na Marinha é bem diferente, né? Porque tem os mesmos sinônimos, assim, referente à mesma coisa, mas é outra palavra. Na Marinha a gente não fala papirar, a gente fala queimar. Ah, é? Fala queimar, vou estudar, vou queimar esse manual aqui, hoje eu vou queimar para passar no concurso. Papiro. E aí, como é que é o outro, jangal? Jangal. Jangal é tipo bisulê hoje, ou não sei, eu tô na onça, ou algo do tipo assim. Tem bizu também. Pô, passa o bizu aí. Passa o bizu. Acho que o bizu até já... É tipo a dica ali, né? Já tá tão fora, acho que até já o... Já foi pro mundo. Ele transcendeu o mundo militar, eu acho, já. O bizu. E tem também o AZM. Não sei o que Azar militar. Azar militar eu conheço, mas não AZM. AZM. O que quer dizer azar militar? Vambora, AZM. Tipo, azar. Vambora. Tipo... Entendi. Acho que um comandante, uma vez, o comandante da Marinha, ele tava aqui, ele comentou isso, que quando algum militar dele, tipo, passou alguma tarefa, alguma coisa, ele não gostou, ele falava, pô, cara, a Marinha não te buscou na sua casa, você veio aqui voluntariamente. Exato. Agora pega e faz. Na Marinha a gente fala azar naval. AZM.
Eu queria perguntar do curso de formação. Ele tem duração de quanto tempo? Você pode ir para casa todo dia? Como é que funciona lá? São 45 dias e você pode ir para casa todos os dias. Né? Tem o horário lá das instruções. Você tem que cumprir aquilo, no final do dia você vai para casa. Só nos dias de serviço, que a gente tira serviço também na formação, e nos dias de campo, que aí não pode voltar para casa. E a comida lá? A comida de vó, né? De vó. De vó? Super de boa. Temperadinha ali. Aquele tempero especial que a fome traz. Todo dia McDonald's, coco bambu. É ruim. Não? É churrasco espeto corrida. Gaúcho ainda, né? Nossa, não. No primeiro dia, eles colocaram a gente, assim, numa mesa super grande, né? Aí esperaram todo mundo colocar o seu prato. Aí eu, esfomeada, né? Depois de um dia inteiro... Encheu o prato de comida. Enchi o prato de comida. A comida não tava lá, aquelas coisas, assim, aparência, né? Mas eu falei, vambora, tô com fome. E aí, quando a gente chegou, tá todo mundo pronto aí? Todo mundo aí? Agora vocês têm 5 minutos para comer tudo. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, o ritmo vai ser esse? Não acredito. Aí botaram um terror na gente, falando que não podia deixar sobrar, né? Mas no final das contas, em 5 minutos sobrou. Um desespero só. Mas aí ali a gente já começou a aprender. Eu preciso disso tudo? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu preciso comer isso tudo? Eu não posso ficar aqui 2 horas de almoço. Eu tenho que fazer tudo dentro daquele horário. Então, assim, cada dia era uma coisa que podia ser pequena, mas que, sabe, você já... Aprendi um negócio novo. Caramba, legal. E qual é a progressão de patente lá? Você começou com... chegou no curso de formação, qual era a sua patente? Quando que ela mudou? Até onde ela foi? Chega no curso como aspirante... Né? Aí, depois de 6 meses, você vai a segundo tenente. E depois de 3 anos, você vai a primeiro tenente. No Exército, a gente sai como primeiro tenente. E aí é isso. Assim, só vai até essas três graduações. Eu ia perguntar, atira também lá no curso de formação? Você atirou muito? Atira, a gente aprende... A gente, é um resumo do que é ser militar, né? Isso inclui as atividades físicas, a atirar... e outras coisas. E foi um grande desafio, assim, a parte do tiro, porque eu nunca tinha tido contato com armamento. Ela contou o negócio que alguém perdeu o fuzil no curso de formação. Eu lembrei de um stand-up que eu estava assistindo, de um cara que ele serviu o serviço militar obrigatório no Exército. E aí ele conta que em uma dessas instruções de campo, ele tava todo mundo com fuzil, né? Cada um com seu fuzil, e aí chegou o momento de dormir, e eles tinham cada um uma mantinha ali, no Exército. E aí, era ele e o amigo dele, parece, dentro da mesma barraca. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, cara. Eu tenho uma mantinha, você tem uma mantinha. Se a gente dormir bunda com bunda, a gente usa 2 mantinhas aqui. Aí ele botou o fuzil dele de lado e foi dormir. Nessa que ele foi dormir, o fuzil dele sumiu. Aí, quando ele levantou, ele olhou pro lado do fuzil dele, não estava lá. Ele foi falar pro sargento, ou tenente, não sei. Era um dos dois, assim. Perdi meu fuzil. Pronto. Aí ele, perdeu o seu fuzil? Mas que maravilha, porque hoje é instrução de tiro. Não perdeu fuzil, vai atirar com o rodo. Nossa. Aí deram o rodo pra ele. E tava todo mundo enfileiradinho com o fuzil na mão e ele com o rodo aqui, ó. Olha que vergonha. E o sargento passando. 01, pode atirar. Pá. 02, pode atirar. Pá. 03, pode atirar. Pá, chegou ele. Tal, pode atirar. Aí ele, pá, com o rodo na mão. Não ouvi esse tiro, foi muito baixo. Pode atirar de novo. E ele, pá! Não, tá estranho. 06, você sabe que esse fuzil aí é um FAL, né? Um fuzil automático leve. Ele pode dar tantos tiros por minuto. Pode atirar bastante. Aí ele, pá. Gente, que humilhação. Não, perder o fuzil é inadmissível. O fuzil é quase uma parte do seu corpo. Não tem como. Dormir assim, ó. Abraçadinho. Agarrado. Gelado e você lá com aquele fuzil. Não tem como. Caraca. Mas foi assim, foi um desafio. Porque o oficial, ele atira de pistola, né? No TAT, todos os anos é pistola. Mas o curso a gente usa o fuzil. Então, assim, atirei de pistola. Achei muito melhor atirar de fuzil. Porque os tiros são bem mais precisos na pistola. Tem menos recuo, é o quê? Não, recuo tem, né? Mas tem um encaixe que aqui, né? Tem toda uma técnica, né? Para os dois. É no ombro, não é aqui? É aqui, entre o ombro... Eu esqueci esse nome aqui. Escápula, não é aqui? É aqui. Sei, cara, esse é o momento de brilhar. Eu não sei. Mas a pistola você tem que ter muito mais concentração. Você tem que
focar muito mais na sua respiração, né? Tem toda uma técnica mais especial para atirar de pistola. Eu achei mais difícil, porque a pessoa ansiosa, né? Nervosa, com armamento, né? Nunca tinha visto aquilo. Medo de fazer uma besteira, dar um tiro em alguém sem querer no erro. E assim... Tomar um tiro também de alguém sem querer no erro. Quando eu vi o primeiro tiro saindo, eu falei, caraca, isso é real. Isso aqui mata alguém. Caraca. Entendeu? É uma adrenalina, dá uma adrenalina. Que... Ficou com medo, assim? Tipo, não consigo atirar. Não fiquei com medo de... Mas teve gente que sentiu isso? Foram poucas pessoas na minha formação. Não vi ninguém falando assim, não vou fazer. Mas o nervoso bate, né? Aí, mas é tudo assim, muito seguro. Não tem essa opção, tem? Não vou fazer, não vai fazer? Não vai fazer, então você não serve para ser, né? Militar, né? Não, então... mas eu lembro que na minha turma tinha... Então, obrigado pela presença, fica assim, boa volta para casa. Mas eu lembro que na minha turma tinha mulheres, assim, que choraram muito que não conseguiam pegar na arma, assim, para tirar. Às vezes é um trauma também. É um trauma, alguma coisa. Então, já na seleção, quando a gente vai para a avaliação psicológica, eles fazem uma série de perguntas em relação ao armamento. Você já teve algum trauma com armamento? Você... tem alguma restrição? Então, eu acho que eles fizeram, pelo menos na minha seleção, eles fizeram um trabalho bem específico nesse sentido. Tanto que no dia da instrução, a primeira instrução de tiro, assim, real, com armamento, eu não vi muito isso acontecer, não. Assim, pessoas ficaram nervosas e tal, mas todo mundo fez. E, assim, foi bem seguro, sabe? A gente estava bem assistida, tudo a comando. Todo mundo... É uma pessoa instruindo todo mundo ou, tipo, sei lá, a cada 10 pessoas vai ter alguém ali observando? Depende do tamanho do stand de tiro. E também do volume de gente. Eles fazem de acordo com a quantidade de cabines, né? E aí tem um responsável, que é um oficial, um responsável, e tem os auxiliares, que ficam cada um em uma cabine. Para se tiver algum incidente de tiro, né, o armamento travar, alguma coisa, você não manuseia, você levanta a mão, avisa que está com um incidente de tiro, vem alguém te auxiliar ali. Tem que colocar aqui, tipo, aqueles abafadores ou não? Tem, né? Dá muito barulho? Muito barulho. Eu tenho problema com fogos. Eu não consigo parar de piscar enquanto está dando fogos. Então, é quase isso. Então, eu tive que fazer... Mas que dificuldade, você tem que atirar e aí o barulho está rolando e você está piscando. Na primeira vez, eu esperava todo mundo atirar. E depois eu dava o meu tiro. Imagina, tu não conseguia mirar, porque ficava tudo... Eu ficava... E aquilo me dava um nervoso, eu não conseguia. E depois eu ia. Aí, com o tempo, você vai se acostumando mais, né? Mas tem vários tipos de desafios, né? Cada um tem o seu. E o meu era esse, assim. Aí tinha tempo. Agora, no tempo de 10 segundos, 2 tiros ao alvo em frente. Meu Deus, 10 segundos, ai meu Deus. Aí tem que ir para a escolinha, não conseguiu, aí vai para a escolinha. Atirar mais um pouco. Ter mais fundamento e tal. E depois que você saiu do exército, assim, você ainda sente falta de atirar? Foi para um clube de tiro, alguma coisa assim, para poder atirar de novo? Não, eu saí agora, né? Eu saí dia 31 de janeiro. Caramba! Tá, super recente. Então, assim, as emoções ainda estão à flor da pele. Nem parece estar de férias. Parece que eu estou de férias. Eu acho que a ficha ainda não caiu, assim, real que eu saí, sabe? Mas o que eu ia perguntar também era... durante o curso de formação, você tem aulas também sobre organização militar? Algo tem. Nesse sentido? A gente tem aulas sobre as organizações militares que fazem parte... especificamente da sua região e como um todo também. Explico. A organização como um todo. Isso, organização, estrutura, os postos, graduação, os equivalentes, né, das outras forças. Tem os sistemas do Exército, eles dão um panorama assim, geral do que você pode encontrar. E a formatura? Tem formatura também? Tem formatura. Foi muito emocionante. A parte que... o oficial, né, ele recebe a espada, né, do padrinho. E aí vê o meu pai vindo com aquela espada, sabe? Assim, é muita emoção. Por mais que seja rápida a formação, é muito intensa, né? Você parece que você ficou lá... Ganha muita experiência, né, na verdade. Muita. Você já sai de lá uma outra pessoa. A partir do momento que você veste um camuflado, uma farda, você nunca mais é o mesmo. Aquela essência ali, aquela identidade já meio que faz parte de você. Então, foi muito emocionante. Foi sensacional. Qual a experiência que mais te marcou no Exército nesses 8 anos aí? Tiveram... Complexo. Complexo. Porque, assim,
Eu acho que me deu muito desprendimento, sabe? Assim, ter ido para outro estado, a princípio foi muito impactante, assim, eu não esperava que eu fosse, mas me deu muita maturidade, assim, sabe? Ter que ir para um lugar que você não conhece ninguém, outros desafios e tal. Então, assim, isso me marcou muito. E a operação, a acolhida também foi muito transformadora. Ver, na real, assim, um trabalho de mão amiga, sabe? Assim, bem forte, foi muito marcante. Tiveram várias coisas marcantes, assim, difícil escolher uma. Você lembra de uma missão, assim, tirando a acolhida, né, que também te marcou? Uma outra missão que você passou já como, né, Olha, oficial de fato? Participar das Olimpíadas foi uma missão muito... Assim, eu falei, caraca, olha onde é que eu tô, sabe? Em que oportunidade eu poderia estar numa operação dessa? Porque a gente participa de todo o comando e controle. Eu participei, né? De todo o comando das células de comunicação, de comando e controle lá do CDS Deodoro, né? Que era a parte lá da Vila Militar. Então, assim, ver as autoridades chegando, estar ali no meio, vendo como o Exército se posicionava, o relacionamento com a comunidade no entorno, foi muito especial, assim, entendeu? Estar num momento desse. E os 7 de setembro também eram muito especiais, assim. Tu já fez formatura lá? Já. Como comunicação. Todos os anos ou não? Fato que você trabalha. O desfile 7 de lá. setembro. O desfile lá do 7 de setembro. Cívico-militar. Eu sou do interior de Minas, né, cara? Caraca, cara. Não tem nenhum OIM, não tem um quartel, não tem nada. Não tem desfile. 7 de setembro passa como um feriado, como um dia santo, assim. É certo de que o militar vai trabalhar no 7 de setembro. É muito raro um militar não trabalhar no 7 de setembro. Ou ele trabalha ou ele desfila. Nunca desfilou? Nunca trabalhei nem desfilei. Nossa! Alguém tem as costas quentes, né? Tá vendo? A moita, né? Outra expressão, a moita. Viu? Na Marinha é coxada. Coxada? Cara, sabe uma coisa que eu lembrei depois ali sobre a comida? Na Marinha tem alguns apelidos sobre a comida. Primeiro que é o picado, né? A gente chama comida. Eu vou lá pegar o picado. Picado é comida. Picado é comida. Eu vou lá pegar... Vou comer, pô. Vou lá pegar o picado. É picado. Caramba. E aí tem alguns tipos, acho que no exército tem também. Carne de monstro. Carne de monstro. O que é carne de monstro? Carne de monstro é carne ensopada, assim. Carne assada, sabe? Com um monte de nervo, assim. É carne de monstro. A tua ela é meio verde, assim, roxa. Carne meio de roxa, é carne de monstro, pô. Já viu boi ser roxo? Não, pô. Nunca. E o suco do Chaves? É? O suco do Chaves, que é de laranja, mas tem gosto de manga e parece caju. Isso. Na Marinha a gente chama de grupo, né? Do grupo amarelo, do grupo azul, porque não tem sabor. Boa, Não tem sabor. É só açúcar. É só açúcar. Então, assim, o que é? Isso aqui é do grupo amarelo. Ou é de laranja, ou é de manga, ou de abacaxi, porque é do grupo amarelo. Esse daqui é vermelho. Pode ser de abacaxi, pode ser de melancia, morango, é do grupo vermelho. Isso, é uma surpresa. Não tem sabor. Mas tem também... manto sagrado, escondidinho de carne. Como que é? Manto sagrado. Manto sagrado? Porque tu bota a carne em cima, tu bota o... Mas eu gosto muito do macarrão com carne moída. Macaquinho no cipó. Nossa, mas tem muito apelido. Macaquinho no cipó. Caramba, vocês são criativos. Criativo, cara, criativo. Tem várias coisas. A Marinha tem um dialeto... Eu ouvi dizer que ela tem um dialeto muito mais à parte do que o Exército. Porque, assim, é só gíria, sabe? Que a gente fala o dia inteiro. Isso é bem diferente. Dá uns exemplos aí. Pô, tem um momento agora de brilhar. Agora que pediu, esqueci. Agora que pediu, eu sei que tem vários. Não, por exemplo, na onça, coxado, bola 7, boca preta é usado no exército, né? Bola 7 boca podre. Boca podre, tem vários, coxado, safo é muito usado também. Uhum. Safo é muito usado. Mas bola 7 é o quê? Bola 7 é um cara ruim, é um cara que chuta. Tá. Chutador é o cara que não quer nada com nada. Tá morcegando. Lá em Minas Gerais a gente fala morcegando. E assim, quando um cara quer te passar a perna, ele quer, tipo, tu tem um subordinado, ele quer a folga, só que ele tá mentindo que ele quer ir pra um lugar. Ele diz assim, pô, tu tá me chutando, né? Não, lá é golpe. Entendi. É golpe. Olha o golpe. Mulambo. Golpe. Mulambo acho que tem também, né? Mulambo é o cara que é desleixado, assim, pô, tá com esse teu uniforme mulambento. É o oposto da marca, né? O oposto da marca. Na marca é o cara que... Alto padrão. É um oficial padrão. Baixaria. Baixaria? Olha, esse sua farda aí tá baixaria.
Chama de mulambo. Tem várias Tem outras. várias. Mas eu ia perguntar também sobre... você saiu do CFO e já foi trabalhar. Como é que foi esse primeiro contato ali, de fato, exercendo a atividade, né, fim daquilo que você entrou? Então, eu achei que eu ia chegar lá e ia ficar lá fazendo o meu trabalhozinho de relações públicas bem bonitinha. Só que a partir do momento que você chega na OM, e ainda mais assim, profissional de comunicação, eles acham que você sabe qualquer coisa de comunicação. Então, assim, eu fiz atividades de jornalismo, eu entrevistei pessoas, eu fiz matéria, eu fiz as atividades de relações públicas, e aí você começa a ver que as coisas são mais abrangentes, entendeu? A partir do momento que você está lá, você vai contribuir da forma que precisar. E aí você tem que ter meio que uma consciência disso para você não ficar tão resistente, sabe? Meio que se jogar. Eu fui de coração aberto e falei, vou me jogar no que eu tiver a oportunidade de fazer. E foi maravilhoso isso para mim. Me abriu várias portas. Até porque, por mais que não seja exatamente a sua especialidade ali, às vezes, naquele momento, você é a pessoa com mais conhecimento naquela área. Ainda que não seja seu foco total e etc. Isso. E aí, isso te abre portas, entendeu? É uma oportunidade de você ver outras coisas, de você ganhar mais conhecimento e até descobrir novas aptidões, entendeu? Então, assim, foi muito... Eu acho que eu não me lembro de ter falado alguma vez assim, isso aqui eu não vou fazer. Chefe, isso aqui não é a minha. Tudo eu fui muito voluntária, sabe? Então, eu acho que eu me adaptei bem por conta disso também. Eu já vi gente falando que, isso daí eu não faço. Mas como você não faz? Você é militar, você tem que fazer. Mas já vi casos assim, não, isso daqui... Eu nunca tive essa resistência, não, sabe? Também não foi nada absurdo. Sim. Mas eu acho que isso só te traz oportunidades. Entendeu? Então, isso daí eu acho que vale como uma direção para mim em todos os lugares, entendeu? Ganhou muita experiência, né? No fim das contas, o Exército ganhou muito tendo um profissional ali que estava disposto a pegar desafios e tudo mais, mas a pessoa do militar também ganha muito mais, porque ele pega muito conhecimento, conhece muitas pessoas. Isso que eu falo, assim, eu falava para os aspirantes que chegavam para trabalhar comigo, eu falava, olha, se joga, oportunidade que aparecer, agarra e vai, e testa, entendeu? Não fica muito melindrado de isso daqui não é a minha, eu nunca fiz isso. Mas vai chegar lá, vai aprender. Eu até lembrei de um sargento muito antigo que foi me dar uma instrução na época do armamento, né, do tiro, que eu tinha muita dificuldade assim, com a concentração, de atirar bem mesmo. Eu não conseguia atirar bem, os meus tiros iam para todos os cantos, menos para o alvo. Então, eu sempre fazia o mínimo, sempre estava na escolinha e muito nervosa, assim, porque não era uma coisa que eu tinha experiência. E um belo dia ele chegou para mim e falou, olha, tenente, tudo que o homem criou, você é capaz de dominar. Tudo que o homem criou, você é capaz de dominar. Então, fica calmo que você vai conseguir. E aquilo, assim, entrou de uma forma na minha mente, foi logo no início, né, um dos primeiros anos. Aquilo entrou na minha cabeça de uma forma que nunca mais saiu. E eu levo para tudo, para todas as áreas que eu estou atuando. Falo, não, isso aqui, vamos lá. Eu não sei, mas como é que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? E vamos embora. E, cara, na maioria das vezes, dá certo. Entendeu? Então, assim, não tenha melindre, pega a técnica, persista, faça com várias vezes o quanto for necessário, que uma hora vai dar certo, entendeu? Caramba, é legal esses momentos que alguém chega e parece que, tipo, comenta uma coisa que muda, assim, até sua vida mesmo, a forma que você enxerga as coisas. Pois é, e assim, eu acho que não é porque a gente é oficial, a gente chega como oficial, a gente chega com uma bagagem de fora, que a gente sabe tudo, sabe? Sim. As pessoas que estão lá, os nossos subordinados, ensinam muito pra gente. A gente tem que ter humildade de chegar e ouvir, entendeu? E isso foi muito importante, assim, ouvir os mais antigos que estão lá há muito mais tempo que eu. Entendeu? E isso, eu só tive boas experiências em relação a isso, entendeu? De ouvir, de aprender, de ser humilde, de calar minha boca, entendeu? Tem gente que sabe mais do que eu e só deu certo. Só ganhou. Só ganhei, real. Eu lembro que
quando eu tava tirando carteira de carro, assim, tipo, eu já dirigia há um tempo já, então eu tava muito confiante, sabe? Falar, pô, já dirijo há tempo, eu não vou reprovar no negócio que você tem que fazer uma baliza, um controle e ir embora. E aí eu reprovei, eu fiquei abalado, sabe? Fiquei muito chateado, assim. Eu cheguei em casa, minha mãe perguntou se tinha passado, eu falei que não. Eu entrei na porta do quarto, não queria mais ver ninguém no resto do dia. Eu tava triste, assim, sabe? Quando você, a autoconfiança vai lá no fundo e tal, lá embaixo. Aí um amigo meu me mandou uma mensagem, tipo, eu não conversava com ele há muito tempo. Ele perguntou como é que eu tava, eu comentei que eu tinha acabado de reprovar o exame, etc. Ele falou assim, cara, Messi é o melhor jogador de futebol do mundo e ele também erra pênalti. Pois é. Na hora eu pensei, caramba, velho, realmente, não preciso ficar me cobrando tanto assim. Não é que eu não sei fazer porque eu reprovei, é só porque, tipo, às vezes naquela situação, não deu, por inúmeros fatores, não deu certo, mas dá pra fazer de novo. E eu acabei levando isso daí pro resto da minha vida. Quando eu ia fazer a prova do concurso, pô, dava o meu melhor e pensava, pô, fiz o melhor que eu pude aqui, tipo, eu cheguei até onde eu poderia chegar na situação que eu tô. Mas se não der, pô, Messi também erra pênalti, cara, tipo, mesmo sabendo, dá pra mim não passar aqui. E é só fazer de novo. É isso aí. E o feito é melhor do que o não feito. Sim. Aprendi isso também no Exército. Feito é melhor do que não feito. Claro, você tem seus talentos, você tem áreas, claro, né, na medicina. Você não vai lá e vai... não tem ninguém para operar. Você não vai chegar lá e vai operar, né? Tudo tem um limite, não estou falando isso. Mas, às vezes, a gente fica se prendendo tanto a... Por exemplo, eu não sei matemática, eu não vou nem tentar uma prova. Eu não vou nem tentar. Não, vai lá, tenta, entendeu? Uma hora vai dar certo. Não precisa também ficar se cobrando que você tem que saber tudo. Mas você tem que tentar, você tem que fazer. Não dá para ficar na inércia. Um oficial não pode se omitir, né? Eles falam isso. O oficial não pode se omitir. Se tiver que fazer, você tem que fazer o que tem que ser feito. E pronto. Muito bom. E se você tivesse que voltar lá atrás, perguntar para a Daiane assim, e aí? Você te contar aqui como é que foi, se a Daiane lá de trás visse esse podcast aqui e soubesse tudo o que aconteceria com ela nos próximos 8 anos, você acha que ela faria de novo a prova para se tornar oficial do Exército? Com certeza. Faria. Eu acho que, assim, é uma experiência que você nunca vai ver em lugar nenhum. Por mais que você trabalhe em 50 milhões de lugares, instituições públicas, privadas, enfim. O que acontece dentro de uma organização militar, você não vê em lugar nenhum. São muitos rituais, é muita mística, é muita coisa especial, entendeu? Que mexe com você, que impregna, sabe? Assim, dá uma casca ali também, né? Fica mais forte. Com certeza. Eu aprendi muito sobre controle emocional. Eu vi que eu sou muito mais forte do que eu pensava que eu era. Eu descobri outras capacidades, sabe? Eu me sinto muito mais preparada para o que vier, entendeu? E eu acho que todo mundo tinha que passar algum tempo em alguma força armada para ver como que funciona, entendeu? E isso é muito enriquecedor. Eu iria com certeza. Apesar de ter entrado muito nova, eu acho que eu tinha que passar por lá, entendeu? Legal. Para ganhar essa casca. Foi muito Quer bom. perguntar algo mais? Não, tudo não. Daiane, muito obrigado aí por ter participado do Zeroncast, vindo contar um pouquinho da sua experiência, da sua história. Foi bem legal mesmo. Obrigado por ceder o seu tempo para a gente aqui e conversar. Fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigado, gente. Quer deixar uma palavra final, pessoal? Em geral, as pessoas que assistem a gente, eles também querem se tornar oficiais, seja do Exército, Marinha ou Aeronáutica. Eles querem passar por onde você passou. Quer deixar alguma palavra para quem está ainda nessa batalha que você já teve ali há 8, 9 anos atrás? Eu acho que não escutar assim as pessoas que desanimam, assim, por exemplo, você quer mesmo entrar numa instituição tão engessada, tão isso, tão aquilo. Você vai ver valores, vai ver atitudes, vai ver situações que você nunca vai ver em lugar nenhum. As instituições, né, Forças Armadas, são muito ricas, tem muita coisa para se ver, para se aprender. Então, eu acho que se você tem esse sonho no coração, sabe, vai e se joga mesmo, vai com o coração totalmente aberto. Legal, show demais. Show. Pessoal, esse foi mais um 01Cast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, quer que a gente peça a Daiane para voltar aqui, perguntar outras coisas, contar outras histórias, comenta aqui o que você gostaria de ter perguntado para ela. Se estiver vendo pelo YouTube, né? Comenta aqui, porque só dá para comentar pelo YouTube, se não me engano. Então, tem que ser pelo YouTube. Se estiver vindo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Compartilha esse podcast com algum amigo aí que tenha gostado ou que seja de relações públicas aí para conhecer um pouquinho da história dela.
estiver vendo pelo Spotify, ou pelo Apple Podcasts, ou pelo Deezer, ou por qualquer outra possível plataforma aí, você segue aí, dá o likezinho lá, né? Segue a gente nas redes sociais aí, @concurseiro01_ oficial. A gente está sempre postando os cortes do podcast, sempre falando sobre quais é a programação da semana, comentando mais coisas relacionadas a concurso, carreira, preparação, performance. Você vai ver a cara do Will lá o dia inteiro, vai ver a Maria lá também o dia inteiro, você vai ver muita coisa legal. É isso, né? É isso aí. Faltou nada? Fechou, pessoal. Até o próximo Zero Cast. Valeu.